a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez e também você que nos acompanha. Nós damos a você um caloroso bem-vindo, que possa estar desfrutando assim dos estudos, das aulas e que possa estar sendo de grande bênção para a sua vida. Essa é a nossa oração e o nosso desejo para a sua vida. Vamos dar continuidade à nossa série. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito precioso nas Escrituras, que é a respeito da adoção. E nós focaremos nesse estudo, ou procuraremos focar um pouco mais no caráter de Deus. Vamos ler para isso a passagem que está lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo 14 até o versículo de número 21. Que trata a respeito dessa gloriosa verdade. Romanos capítulo 8, versículo de número 14 até o versículo 21, diz assim: Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui nós temos essa passagem que trata a respeito da adoção, dessa grande e gloriosa doutrina. Nós temos trabalhado com alguns temas do Evangelho, com a queda, com a justificação, o chamado. Hoje nós vamos falar sobre a adoção. Nós conhecemos muito bem, acredito que você já tenha visto ou visto em algum lugar, ou na TV, ou em algum filme, a respeito da adoção. E aqui nós vemos o Senhor Deus, que é descrito aqui como o Pai Celestial, que adota filhos e filhas. Nós sabemos pelas Escrituras que nós nascemos afastados de Deus, que nós não podemos ser considerados os seus filhos. A própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada, ela diz que nós somos criaturas que nos rebelamos contra o Criador e que nos tornarmos filhos de Deus é algo que é feito por nós, em nosso favor. E hoje nós não lidaremos tanto com esse aspecto que diz respeito a nós, mas que diz respeito ao ato de Deus, à ação de Deus em nos adotar para a sua família. Nós, quando pensamos em adoção, nós pensamos de forma em que nós vemos hoje em dia, em que um casal, por alguma razão, ou por não ter filhos, ou até mesmo por outros motivos, decide adotar uma criança e ali ela entra com todos os trâmites para que ela possa adotar e aquela criança possa ser integrada na sua família com todos os direitos de um filho nascido no seio da própria família, como se houvesse nascido. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a Bíblia ela descreve a adoção em aspectos um pouco mais, vamos dizer assim, difíceis. Por quê?
porque muitos daqueles que eram adotados no tempo do Antigo Testamento, nós devemos pensar numa família judaica típica da época do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, em que muitos escravos, pessoas que eram escravizadas por motivos de guerra, eram então adotadas pelos seus senhores e passavam a ter a posição, o status de filho. E como era algo grandioso, quando alguém que, na posição de escravo, na posição ali tão rebaixada, era posto pelo seu senhor como um filho, era adotado para dentro da sua família. Ele poderia chamar aquele seu senhor de pai e poderia desfrutar então de todos os privilégios de um filho, de ter acesso à presença do seu pai, de poder chamá-lo de pai, de poder herdar todos os bens que o seu pai possuía. Nós lembramos de Moisés, que foi criado ali, que foi adotado pela filha de Faraó. Então ele teve todos os privilégios de um legítimo filho de Faraó. Agora nós vamos pensar um pouco na adoção celestial, na adoção de Deus. Todos os crentes, eles passam por situação semelhante. Antes nós éramos incrédulos, nós éramos apenas criaturas que vivíamos afastados do nosso Criador. Mas Deus, Ele nos busca, Ele nos lava, Ele nos introduz para dentro de sua família. Nós que antes não tínhamos um relacionamento com Deus, que éramos, na verdade, os seus inimigos, que não queríamos saber desse Deus bom, gracioso, mas Deus, Ele nos busca, Ele nos chama, e Ele nos traz, Ele nos adota como seus filhos. E nós podemos hoje chamá-lo de Pai Celestial. Veja que maravilha da graça de Deus em nos buscar, em nos tornar seus filhos. É isso que a conversão faz. É isso que o arrependimento, a fé, a busca a Deus por salvação, ele me dá não somente, se é que eu posso dizer assim, um perdão e a vida eterna, mas ele me dá o privilégio, o grande privilégio de ser chamado filho de Deus, de pertencer à família de Deus. E é algo maravilhoso. É algo que, quando nós paramos para pensar, pode ser que nós tenhamos uma família onde os papéis, pai e mãe, não estão bem certos, onde existe muita dificuldade, muito desacordo, mas veja, não existe privilégio maior, mais grandioso do que fazer parte da família de Deus. Quando eu comecei a ir à igreja, a frequentar, e eu comecei a entender essas coisas, e eu via muitas vezes os crentes conversando e falando sobre as coisas de Deus e tendo aquela segurança de orar e de falar a Deus e de chamá-lo de Pai Celestial, e eu achava aquilo um grande privilégio. E eu pensava, Senhor, será que um dia eu terei este privilégio de fazer parte da família de Deus, de ter essas pessoas como os meus irmãos espirituais, de poder chamá-lo de Pai? Então eu considerava, e eu considero isso um grande privilégio, mas isso mostra o grande amor de Deus para com seus filhos, a grande bondade de Deus em que nós fôssemos chamados os seus filhos. E nós pensemos um pouco no papel de um pai. Quando nós pensamos nos tempos bíblicos, principalmente, hoje a nossa sociedade está muito
deturpada, mas nos tempos bíblicos, e aqueles homens e mulheres que obedeceram a Deus, e principalmente aqui na figura do pai, que é um modelo de como nós devemos ser, o pai era aquele que tomava as decisões. O pai era aquele que tomava a decisão para o bem, para a proteção da sua família. Era a atitude do pai de ir à frente, de planejar, de ter um meio de sustentar, de prover para os seus, de economizar, de tomar as decisões. E se ele tomasse uma decisão errada, a família sofreria, a família passaria grandes necessidades. Nós lembramos ali do caso de Ruth, de Noemi, do seu marido, e dos seus filhos, de como eles saíram de Belém e foram para uma terra longínqua, e de como ali a família sofreu, e ela perdeu o seu marido, depois perdeu os seus filhos. Mas nós vemos o quanto Deus foi gracioso, mas nós vemos como as atitudes, elas podem nos conduzir a caminhos bons e a caminhos maus. Então o pai, ele tinha esta responsabilidade, ele tem esta responsabilidade. Nós vemos a desastrosa decisão de Ló de mudar com sua família para Sodoma, e de como aquilo trouxe tragédia, trouxe destruição e ruína sobre a sua família. Agora nós pensemos em Deus como este Pai Celestial, aquele que toma as decisões pelo seu povo, aquele que nos guia, que é sábio, que tem todo o conhecimento, e que nós temos ao nosso privilégio a sua sabedoria escrita nas páginas das Escrituras. Nós temos um Pai Celestial para nos guiar, para nos conduzir, para nos levar para a sua vontade, que é perfeita e boa, que vai nos trazer tão somente benefícios. Mas nós temos buscado a vontade de nosso Pai Celestial, nós temos buscado a sua guia para as nossas vidas, através da leitura da sua palavra e através da oração. Então, Deus, Ele é aquele que vai à frente. E se nós queremos andar e chegar inteiros no final da estrada, nós devemos obedecer e nos sujeitar a Deus. Pensemos também um pouco mais a respeito da força de um pai daqueles tempos, né? Antes da invenção das máquinas, da Revolução Industrial, era a função dos homens da família realizar os trabalhos que requeriam força, como derrubar árvores, construir casas, arar a terra, semear, drenar, construir. Nós vemos isso nas Escrituras. Na sociedade agrária, nós vemos muito papel ali do homem, do pai, que aravam a terra, que removia as pedras, que a aplanava, que ia para a colheita, que colhia. Então nós vemos esse papel que demonstra grande força. Agora pensamos em Deus, em seu grande poder, o seu poder criador de trazer à existência do nada todas as coisas, de criar do nada todas as coisas. Um Deus que, diz Isaías, não se cansa nem se afadiga. Um Deus que não tem fraquezas, que não fracassa. Um Deus que é ilimitado em seus recursos. Um Deus que pode proteger todos aqueles que se achegam a Ele. Um Deus que pode guardar até o fim todos aqueles que são seus filhos. O grande poder de Deus, a grande força de Deus. E Deus, esse Deus, Ele pode nos salvar se nós não somos seus filhos ainda. Ele pode nos dar a vida eterna. Ele tem esse poder, essa força. E Ele pode nos guardar das ameaças e do poder do diabo, da influência do diabo. E nós vemos também, nós falamos rapidamente no ponto 1 aí, o Pai, Ele supria de forma ricamente, todas as necessidades dos seus filhos, da sua família. O Pai, Ele ia fornecer a comida, as vestes,
o abrigo, a proteção. Ele era responsável por trabalhar na colheita, ele era responsável naquilo que cabia a ele para que a colheita fosse bem sucedida, cuidar dos rebanhos, mantê-los saudáveis, protegê-los, guardar ali o dinheiro, ter suprimentos para sua esposa e os seus filhos para dias futuros, para dias difíceis. Era o pai que encontrava os meios de suprir a sua família quando esses meios eram escassos. Se faltasse com essa responsabilidade, a sua família, a sua esposa, os seus filhos passariam fome. Assim também Deus supre espiritualmente todos os seus filhos, agora e para sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor, é chamado de o pão do céu, o pão que Deus dá. Jesus disse, o Senhor disse, Moisés não vos deu pão do céu, Deus vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo, é Cristo Jesus. Ele nos nutre espiritualmente. Se nós formos a Ele, nunca vai haver falta em nossas vidas, nunca buscaremos outras religiões, outros meios de salvação, somente em Cristo. Ele supre completamente e definitivamente a nossa fome, a nossa sede espiritual. E o Pai também era aquele que transmitia habilidades aos seus filhos. O Pai daqueles dias, como era uma sociedade agrária, como eu falei, e uma sociedade que era manual, então muitas habilidades eram passadas de pai a filho. Não tinha como ensinar a agricultura, a semear, a proteger a lavoura, a colher, a armazenar a produção, a logística ali. Ele transmitia tudo isso, todas essas habilidades aos seus filhos, para que eles, no futuro, eles pudessem levar adiante as suas famílias, sustentarem as suas próprias esposas e os seus filhos. Os crentes, hoje em dia, têm um Pai, um Deus infinitamente sábio, que nos equipa, Ele nos equipa para vivermos, para obedecermos e para andarmos com segurança. Qual é o guia para a proteção do mundo? Para não cairmos, para não nos perdermos eternamente. Está aqui, nessas páginas eternas, nas Escrituras. Aqui está o guia que vai nos proteger, que vai nos guardar, que vai nos dar, que vai nos conceder pela graça de Deus habilidades para rejeitarmos o mundo, para rejeitarmos as tentações de Satanás, para vencermos o mal. Então Deus, Ele nos instrui, Ele nos educa em Sua palavra. E outra coisa que o Pai fazia, Ele não somente pensava nas habilidades dos seus filhos, como arar, como colher, como armazenar a colheita. Ele treinava o caráter dos jovens. O conhecimento sobre a agricultura não era suficiente. Não era suficiente para ter êxito, para ser bem-sucedido na vida, porque ele poderia pegar todo aquele conhecimento e toda a riqueza, o lucro que ele obteve pelo seu trabalho e gastar de forma indevida, como o filho pródigo, que pediu a herança do seu pai e gastou de forma indevida. O pai sábio reconhecia que é preciso treinar o caráter dos seus filhos, a regular o caráter dos seus filhos, a ensiná-los a dominar o seu caráter, a dominar a sua ira, a dominar a sua vontade, a sujeitar a sua vontade a Deus. Se um pai pegasse um filho roubando, ou tendo qualquer outra atitude de egoísmo, ele deveria tratar do temperamento do seu filho, ele deveria tratar para que estas coisas fossem tiradas ou arrancadas da sua vida.
ensiná-lo a falar a verdade, ensinar aquilo que era certo, ensinar as boas ações que procedem de um coração. E nós vemos Deus fazendo isso também. Deus, ele castiga os seus filhos. Ele disciplina, açoita todos aqueles que ele ama. E por que Deus faz isso? Porque ele está trabalhando em nosso caráter. Não é porque Deus é mau, mas porque Deus quer criar em nós, produzir em nós um fruto pacífico de justiça. Ele quer produzir em nós frutos espirituais. Então Deus, ele trabalha no nosso caráter quando ele nos disciplina através da sua palavra. Quando a sua palavra vem a nós, ela faz uma ferida em nosso coração porque nós estamos andando errado. Então Deus, ele trabalha, ele nos conduz ao arrependimento, ele conduz-nos a pensar a respeito dos nossos caminhos. E Deus também, ele poupava para gerações futuras, ou o Pai dos tempos bíblicos, né? Nós vivemos numa sociedade cada vez mais egoísta e interesseira, preocupada consigo, em suprir somente as suas necessidades, que gastam de forma desenfreada. Por isso nós temos falta hoje em dia em muitos lugares. Mas o pai bíblico, ali, ele ensinava aos seus filhos a economizar, a gastar pouco, a ajudar os outros e a guardar. E o que nós vemos a respeito de nosso Pai Celestial, que suple e planeja a necessidade dos seus filhos? Nós temos na Bíblia, nós temos na oração, nós temos suprimento para agora, para amanhã e para sempre. O apóstolo Paulo também falou que Deus, ele nos guarda hoje, amanhã e sempre. Ele fala que nós temos uma herança, Pedro, incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para nós. Esta é a ação de Deus, em que ele nos preserva, ele nos guarda, ele nos supre, ele vai nos suprindo e ele nos mantém até o dia final. Então nós vemos essas características do caráter de um pai dos tempos bíblicos que aponta para Deus. E muito maior, Deus muito mais elevado do que qualquer pai bíblico, porque nós erramos. Mas Deus, o Pai Celestial, ele não erra. Então nós nos tornamos filhos e filhas de Deus pela adoção. João capítulo 1 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você já é um filho, uma filha de Deus? Você já se tornou um filho, uma filha de Deus? Você pode orar a Deus e dizer Pai Celestial? Ou a sua oração é Deus? Sim, nós devemos manter a nossa reverência, o nosso temor a Deus, mas é um temor a um Pai Celestial. Você ora a Deus como Pai Celestial. Você tem todas essas características que nós falamos de Deus para os seus filhos presentes em sua vida. Você pode testificar que Deus tem trabalhado em seu caráter. Deus tem removido as coisas ruins do seu caráter. Deus tem te ensinado habilidades. Deus tem suprido as suas necessidades espirituais. E como nós podemos, se nós não somos ainda, sermos adotados na família de Deus? Como é possível essa adoção se tornar real? A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas, através de nosso irmão primogênito, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida no lugar de pecadores, no lugar daqueles que reconhecem o seu pecado, a sua distância de Deus e que vão a Ele, a Deus, em arrependimento, em confissão de pecados.
por causa da obra de Cristo. E ali indo, e quando isso é feito com sinceridade e com verdadeira contrição e arrependimento, a nossa posição diante de Deus ela é mudada. Deus aceita o nosso arrependimento. Deus aceita a nossa confissão. E nós somos transformados. O nosso status, a nossa posição, ela muda. De uma criatura criada por Deus, que anda longe de Deus, em desobediência a Deus, em um filho do Pai Celestial, pertencendo à família de Deus e desfrutando de todas as heranças que estão descritas no Evangelho. E nós, se nós não temos isso ainda, este é o momento, querido. Se você foi tocado em seu coração pelo Espírito Santo, busque a Deus agora e torne-se seu filho e filha amada. Porque nós olhamos um pouco hoje a respeito do caráter de Deus. E que isso possa confortar nós que somos crentes, que nós já fomos a Cristo com fé. Saber que Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele está lidando conosco. Ele vai nos suprir até aquele dia. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos cantar um hino ao nosso Deus, o hino de número 7 na página dos adultos, versão primeira. Que Deus abençoe a sua palavra.
você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.